Olá, começa mais um Radar, o podcast de Automotive Business, em que nós analisamos os grandes movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Eu sou Giovana Riato, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E quem me acompanha nos estúdios Automotive Business é Vitor Matsubara. Vitinho, bem-vindo. Obrigado, Gi. Muito bom estar aqui mais uma vez. No meu caso, pela primeira vez em 2025. Muito bom, mas estamos só começando. 2025 está só começando. E aí, remotamente, de terras cariocas, nós ouvimos a voz mais envolvente do segmento, Fernando Miragaia. Tudo bem, Mira? Oi, Gi. Oi, Vitinho. Um alô para todos aí, espectadores e ouvintes do Radar Podcast. Obrigado aí pela voz envolvente. Vou usar como alcunha agora. Coloca no currículo. LinkedIn 2025 vai incluir essa. Voz aveludada. Aveludada, isso aí. Muito bom. A gente está falando de 2025, mas o tema que a gente vai tratar nesse radar é de uma notícia avassaladora do fim de 2024. Quando a gente parou as máquinas aqui e foi escrever e pesquisar e entender o anúncio de fusão entre Honda e Nissan. Fazia um tempo que a gente não tinha uma palpitação tão grande no setor, desde que a Stellantis se formou, acho, né, gente? Quando a FCA se juntou com a PSA. Então, a gente vai entender qual é esse movimento, as consequências para o Brasil e para o setor automotivo como um todo. Roda a vinheta. Começar nossa conversa, tenho que agradecer aqui os nossos queridos patrocinadores do grupo ABG que apoiam o Radar. Se você ainda não segue Automotive Business e o Radar Podcast nas suas redes sociais, por favor, dá uma olhada lá, faça isso e acompanhe para ver todas as novidades que a gente traz para nossa audiência. Então, é só ir lá no seu agregador de podcasts, escolher ABcast e também no YouTube, em todas as redes sociais, Automotive Business. Agora sim podemos conversar, né, gente? Bom, ia falando da nossa introdução sobre esse momento novo, né? Quando a gente estava ainda na pandemia, a gente teve a surpresa, não tão surpreendente, porque a gente sabia que esse movimento estava sendo armado aí, que é da fusão, que tinha sido da fusão FCA e PSA para formar o conglomerado Stellantis, que abarca uma série de marcas e é líder aqui no Brasil e América do Sul. E agora temos Honda e Nissan, que são marcas menos expressivas na nossa região, mas que juntas vão formar a terceira maior montadora do mundo, superando a Hyundai e Kia, né? Então é um grande feito, vão ficar atrás só de Toyota e de Volkswagen. Então, no ranking global, a gente está falando de um evento de grandíssimas proporções. Vitinho, quer trazer um pouco do seu ponto de vista, contextualizar a nossa audiência de como foi esse movimento no fim do ano? Eu acho que foi bem surpreendente, né, Gi? Como você falou, no caso da Stellantis era uma coisa que já estava se desenhando, né? Já era sabido que isso ia acontecer. E a única coisa que tinha no radar, assim, só para fazer uma piada, né? Com o nosso nome, aproveitando. Com o nosso nome, é que a Nissan tinha meio que avisado que estava numa situação bem crítica, que, né, os executivos disseram que teriam no máximo 2 anos, entre 1 e 2 anos, algo assim, para buscar uma alternativa, um comprador, ou enfim, fusão, qualquer coisa que seja nesse sentido. E aí, um pouco antes do Natal, né, Mira, acho que foi mais ou menos isso, veio a notícia dessa fusão que, né, não está 100% definida, mas está se encaminhando para tal, né, para chegar a uma fusão entre essas duas marcas, né? E a Mitsubishi também, eventualmente pode entrar no barco, né? Sim, e é interessante porque, de fato, né, o buchicho pré-anúncio e a assinatura desse memorando de entendimento foi muito curto, assim, foi pouco tempo em que essa notícia começou a pipocar para a gente já ter uma movimentação concreta. Mira, o que você quer trazer para a gente abrir o nosso tema?
Engraçado que foi muito rápido, né? Como vocês falaram, né? Entre a notícia dada pelo jornal Nikkei, né? Lá do Japão, e a gente até brincou, né? A gente estava botando ali a rabanada para fritar, o Chester no forno, e já estava tendo essa movimentação, e o anúncio oficial, né, das intenções dessa fusão saíram no dia 23 de dezembro, se eu não estou enganado, né? Se a memória curta não está falhando. Mas eu queria pegar uns números aqui que eu acho que é muito importante para a gente situar, né? Além do terceiro maior grupo automotivo que pode ser criado, são 8 milhões de carros vendidos, isso projeções aí para 2025, 190 bilhões de dólares em lucro em volume de vendas, desculpa, e 19 bilhões de dólares em lucro. Então, realmente, não só em termos de vendas, de volume e da própria tradição das marcas, realmente a gente está vendo aí um movimento, a formação de um conglomerado automotivo bastante robusto e com basicamente, vamos botar aí, duas marcas âncoras, já que, ok, a Honda tem a Acura, a Nissan tem a Infiniti e a Datsun, mas vamos combinar que ao contrário da Stellantis, que tem mais marcas assim protagonistas, vamos dizer assim, aqui vai ser puxada principalmente por duas marcas. E realmente tem uma expectativa muito grande que a gente vai debater muito nesse programa agora, né? Sim, muitas expectativas. Vale dizer que, como toda boa fusão nesse nosso segmento, nesse setor industrial, os objetivos principais seguem a cartilha, né, dos objetivos que qualquer empresa nesse segmento divulga quando se funde com outro negócio. Então, aproveitar sinergias de custos, né? Então, redução, aproveitar plataformas, componentes, diluir custos e aumentar a competitividade. E o momento, a gente tem falado, inclusive a gente gravou Radar sobre isso ainda em 2024, sobre como essa questão da competitividade está pegando muito forte com o avanço global das montadoras chinesas. No Brasil, a gente está vendo isso com muita clareza, mas globalmente, né, essa evolução vem com tudo. Então, faz sentido pensar em fusões nesse momento. Bom, então já que vocês dois deixaram o tender no forno e foram cobrir essa história, né, no fim do ano, mas, de fato, a gente teve os comunicados oficiais das marcas, aquela coisa muito protocolar dos CEOs, dos executivos, e a expectativa, né, ficou no ar. Então, estamos em compasso de espera de anúncios, movimentações mais concretas. Enquanto isso, nós convidamos o nosso super parceiro, Cristiano Doria, que é consultor e sócio da Roland Berger, para analisar o que ele enxerga nesse movimento de fusão entre Honda e Nissan. Então vamos parar para ouvir o Cristiano. Essa união formou uma nova potência no mercado, resultando na terceira maior montadora global, posicionada logo após Volkswagen e Toyota. Os impactos dessa transformação são imensos, alterando não apenas o mercado global, mas influenciando de maneira direta as cadeias de suprimento ao redor do mundo. Em relação aos impactos da cadeia de suprimento, essa fusão tem o potencial de provocar mudanças consideráveis, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Podemos antecipar uma forte ênfase na busca por sinergias e pela otimização de recursos. Isso poderá levar à consolidação de fornecedores, beneficiando aqueles que já colaboram com a Honda, Nissan ou Mitsubishi, através do aumento nos pedidos, ao mesmo tempo em que intensifica a concorrência entre eles. No âmbito logístico, a fusão suscita a necessidade de reestruturação. As redes de distribuição e logística deverão ser otimizadas com a finalidade de reduzir custos e aumentar a eficiência. Espera-se que haja ajustes nos centros de distribuição, nas rotas de transporte, afetando diretamente as empresas desse segmento. Bom, o Cristiano Doria trouxe aí essa questão do âmbito da questão logística, da cadeia de fornecedores, e acho que esse é um aspecto muito sensível e essencial, né? Então, os grandes fornecedores que já têm parceria com as duas empresas acabam por se dar bem
por ter a consolidação de volume de alguns componentes de plataformas compartilhadas, né? Então, isso, de fato, é uma vantagem. E também existe a questão da gente estar falando de duas empresas japonesas. Porque quando a gente fala de fusão, tem sempre esse aspecto cultural, né? Como que vai ser, qual cultura prevalece, como vai ser essa fusão. O que vocês acham olhando para a Honda e Nissan? Não, acho que esse ponto da uniformidade cultural eu acho importante, porque quando você vê, né, de experiências ruins de outras fusões, por exemplo, Daimler-Chrysler, né, foi um dos motivos, né, óbvio que esse não foi o principal motivo, mas um dos motivos que meio que fez essa fusão micar foi principalmente a diferença de culturas, né? Uma filosofia alemã de engenharia, de marketing, versus uma filosofia norte-americana que são totalmente diferentes, né? E esses problemas também foram enfrentados aí na Stellantis, mas a Stellantis eu acho que soube domar um pouco melhor. Eu acho que ainda há arestas a se aparar, pelo que a gente vê, inclusive, né, nessas últimas movimentações da Stellantis, mas eu acho que a Honda e a Nissan, por serem muito tradicionais e até conservadoras em alguns aspectos, pode facilitar a vida, inclusive, dos fornecedores também, que também vão ganhar nessa sinergia. É bom a gente lembrar que a escala não vai ser só numa ponta, né? Mas a escala vai servir também para os seus principais fornecedores, principais sistemistas para essas duas empresas. E como o Cristiano e você falaram, Gi, é isso, né? Eu acho que quem já é fornecedor, quem já é parceiro de muito tempo das duas marcas, das duas montadoras, vai sair na frente, vai ter uma vantagem competitiva e vai se beneficiar também. Mas tem que também estar adequado, estar antenado, estar no radar deles, como disse o Vitinho, sem trocadilhos, está no radar deles essas movimentações e detalhar muito, está muito atento também aos planos das duas empresas, né? Tanto em termos de eletrificação, como em termos de novos produtos, novas categorias a serem exploradas, powertrain. Então, isso tudo vai ter que estar muito bem sedimentado pelos fornecedores. Sim, perfeito. Vi, você quer trazer algo? Eu acho que, pensando pelo lado da Nissan, talvez eles já tenham uma certa expertise, uma certa experiência, no sentido de ter a fusão por aliança com a Renault, né? De lidar com pensamentos diferentes, culturas diferentes, ainda que nesse caso a cultura seja igual por conta de ser do mesmo país, né? Vai ser uma diferença de estratégia e pensamentos, né? E também tem uma questão que existe uma preocupação do governo japonês e das montadoras envolvidas em não fazer com que outros agentes estrangeiros atrapalhem essa fusão. Então, a gente está falando tanto de Renault, que talvez a gente possa falar mais para frente, quanto de outras empresas, né? Surgiu a possibilidade de uma empresa tailandesa entrar no meio, atravessar o negócio e meio que o Japão já cortou. Sim, esse aspecto é bem interessante que você falou, Vitinho, porque, de fato, as duas empresas são japonesas, mas a Nissan tem uma cultura muito mais aberta, né? Já é sambada nessa história de colaboração, de ter acordo de parceria, aliança aí com a Renault, e é algo que eu entendo que vai ser um aprendizado muito importante para a Honda também, porque a Honda é o contrário, né? É aquela empresa japonesa muito tradicional, muito, talvez, até autocentrada, assim, né? E, de repente, pode ser uma chance, uma oportunidade, quando a gente olha para as marcas japonesas aí, até com esse posicionamento do governo do país, de querer proteger, de certa forma, esse legado de indústria automotiva deles. Acho que vai ser bem interessante observar como a colaboração vai evoluir nos próximos meses. A gente tem aqui, para seguir falando um pouco dessa questão dos fornecedores e também de alguns aspectos de produto, nós pedimos para o nosso também parceiro, Marcos Aires, que é CEO da Sensa Partners, consultor, avaliar essa movimentação. Então, bora ouvir o áudio do Marcos. Essa união ela é parte de um movimento global para enfrentar desafios do setor automotivo,
como a compressão de margens, eletrificação e avanço de montadoras chinesas. E vai ter reflexos importantes no Brasil em 3 áreas principais. Primeiro, na cobertura geográfica. A integração das marcas amplia a capilaridade da rede de concessionárias, fortalece a presença em regiões menos atendidas, como interior, norte e nordeste, e assim cria novas oportunidades de venda para o conglomerado. Segundo, que esse conglomerado, no portfólio de veículos e market share, traz uma oferta mais diversificada. A Honda se destaca em sedãs, a Nissan em SUVs elétricos, Mitsubishi em picapes utilitários esportivos. Então essa união deve consolidar a liderança em segmentos estratégicos, especialmente SUVs e veículos eletrificados, que vão ser essenciais para competir com as montadoras chinesas. Terceiro, na integração dos parques fabris, deve haver uma otimização da produção local, com maior compartilhamento de plataformas, possível centralização da produção de veículos em plantas estratégicas, o que vai gerar eficiência e redução de custos. Os fornecedores da cadeia de valor automotiva devem ter impactos também. Segmentos que devem ser positivamente impactados incluem fornecedores de tecnologias de hibridização, que deve avançar dentro desse novo conglomerado, fornecedores de logística e transporte que vão ter oportunidades de otimizar suas redes e malhas regionais, fornecedores de serviço de manutenção e reparos que devem se beneficiar da otimização da rede de concessionárias. Já os fornecedores de peças tradicionais de motores a combustão, pequenos fornecedores não alinhados a plataformas globais, esses podem ser afetados negativamente pela fusão e não se tornar mais competitivos para essa nova realidade desse grupo. Foi interessante e curioso essa análise do Marcos, porque a gente abriu o radar falando sobre o impacto da fusão, o impacto global dessa fusão, e ele trouxe muito para a nossa realidade num cenário possível aí, né? Ninguém sabe, ninguém tem toda a certeza, mas é bem interessante. Mira, você ousou também fazer um ensaio de números, o que representaria no mercado brasileiro essa fusão. Pois é, Gi, de acordo com até uma matéria que você fez, né, sobre quem ganhou e quem perdeu o mercado em 2024 em relação a 2023, a gente pega a participação de mercado das... Vamos botar as 2 principais marcas, né? Honda e Nissan. Honda tem 3,7%, fechou 2024 com 3,7% de participação, e a Nissan com 3,5%, aí falando de automóveis e comerciais leves, né? Então, a gente teria uma participação de 7%, as duas juntas passariam a Renault, né? Caso essa fusão realmente se concretize, e a gente falando de um grupo automotivo com 3 marcas contra apenas uma marca, né? Mas a gente falando também, incluindo a Mitsubishi, que é muito forte na parte de, principalmente, picapes, né, e comerciais leves, tem também seus utilitários esportivos aí, que vendem muito bem, mas a gente está falando aí já de 8%, então já está, até brinquei, né, vai dar uma cafungada ali no cangote da Toyota, que hoje tem um pouquinho de participação um pouco acima, fechou 2024 com participação acima dos 8%. Ele falou também de uma capilaridade da rede de distribuidores. É claro que a fusão a gente entende que cada marca, né, entende não, eles já falaram, deixaram isso bem claro. Cada marca vai ter sua forma independente de atuar, mais ou menos como acontece com a Stellantis e com a própria Renault-Nissan, a própria aliança global, né? Mas a capilaridade é importante porque você otimiza muito a distribuição dos carros, a logística. Então, isso é importante também, esse ponto foi muito importante. Lembrando que Honda e Nissan juntas têm mais de 400 concessionárias hoje no Brasil. Tanto a Honda como a Nissan têm um pouquinho mais de 200 revendas hoje em todo o país. E isso realmente pode facilitar, inclusive, a chegada de, né, o escoamento de produção aí para pontos mais remotos do país. Então, bem observado esse ponto que o Marcos trouxe, e principalmente essa coisa, né, a gente vai ter um player muito forte que não vai chegar para disputar a liderança, não é isso, mas vai incomodar marcas que já estão meio que acomodadas ali, principalmente Toyota e Renault, estão ali acomodadas na 5ª, na 6ª posição em participação de mercado. Sim, vai ser bem interessante e, claro, né, o objetivo inicial era esse, de se proteger, ganhar competitividade. E fica claro nesse ensaio para o mercado brasileiro que as 3 marcas, a Nissan, a Honda e a Mitsubishi,
vão estar numa posição muito melhor para competir com esse avanço das chinesas que a gente tem visto, né, ganhando posições no nosso ranking de vendas e tudo mais. Vitinho, gostaria de te ouvir sobre produtos, principalmente aqui no mercado local. O Marcos e o Mira trouxeram esse aspecto de como, de certa forma, são portfólios complementares. Você concorda com isso? Sim, no Brasil, principalmente, né? A gente tem uma marca atuando num segmento na qual a outra não está presente. Podemos citar um exemplo bem de cara, assim, o da picapes. Nós temos Frontier. Futuramente, a Nissan deve ter uma picape de porte intermediário, né? Mais ou menos tamanho de Toro. E a Honda tem outros produtos lá fora nesse segmento, mas aqui não, nenhum dos dois, né, inclusive. E não deve ter num futuro a médio e longo prazo, assim, a não ser que tenha essa fusão e aí possa eventualmente desenvolver um projeto nesse segmento, né. Nissan também não tem carro híbrido, há anos e anos promete trazer o e-Power, né, a tecnologia que eles têm lá fora já e até em outros países da América do Sul. A Honda tem alguns carros híbridos aqui, né? Principalmente não, os importados, né? Mas já oferece a tecnologia, domina de certa forma, então não seria tão difícil assim compartilhar com a Nissan. Um negócio que eu acho interessante também hoje seria uma escadinha interessante no mercado, né? Porque a Nissan não tem, beleza, a Nissan tem o Versa, mas é um carro que vem do México, então tem uma questão de cota, tem uma questão de importação, e hoje a gente começa o mercado assim, você tem a Nissan com Versa e a Honda com City, sedã e hatch, né? Aí seria um hatch, o único hatch dos dois grupos. Aí você sobe uma escadinha, você tem o Nissan Kicks. Você sobe outra escadinha, você tem o Honda HR-V, que em preço não compete hoje diretamente com o Kicks. Aí você vai para um segmento que a Nissan tem dificuldades hoje de entrar, porque ela sempre promete, né, um SUV médio, que é o X-Trail, né? Sempre promete trazer, mas tem problema de custo. E a Honda, mais ou menos, já briga em preço com o HR-V e com o ZR-V, né? Que é aí um SUV médio em sua concepção, vamos dizer assim. E aí você vai para o outro lado, a Honda não tem um elétrico, a Nissan tem uma tradição já em elétricos, embora meio que tenha parado um pouquinho no tempo, mas tem uma tradição em elétricos, coisa que a Honda não tem. Aí, como o Vitinho lembrou, a Honda tem o seu híbrido, o Civic híbrido, né? Aliás, tem um sistema híbrido bastante interessante para o Accord e para o Civic, que a Nissan não tem, né? Não tem aqui, ela tem testes com aquele e-Power, mas também vem a passos muito devagares, assim, lentos, passos muito lentos para o mercado brasileiro. E aí você tem as picapes, tem a Frontier e tem a L200 da Mitsubishi, que a Honda não atua aqui. A Honda é muito forte em picape lá nos Estados Unidos, tem que ser, né? Senão não sobrevive lá. Mas aqui ela nunca demonstrou interesse nem vontade de ter uma picape aqui. Então, realmente, hoje seriam complementos bastante interessantes nesse mercado. Sim, é curioso porque a gente estava até comentando antes de gravar, né? Esse ano, agora em fevereiro, a Nissan lança o novo Kicks, então também é mais um fortalecimento dessa posição de mercado, né? Espera-se. E também, quando a gente pegando de novo o exemplo da Stellantis, né? Quando a gente olha para a Stellantis, a gente tem um balanço de forças de um lado, principalmente aqui na região, tinha a Fiat, as marcas da FCA muito fortalecidas e a PSA num momento muito difícil na região. Então, né, e essas marcas, esse grupo está encontrando um novo equilíbrio. Mas agora, quando a gente olha para a Nissan e Honda, é tudo muito mais equilibrado, mais próximo ali. E eu fico imaginando a imagem para o consumidor, né? Porque esse Honda já tem uma imagem super forte. Nissan tem uma boa imagem com seus consumidores. A Mitsubishi também tem um veículo, são modelos de desejo, assim. Eu imagino que como posição de grupo, assim, eles estejam num lugar de muita robustez. O que você acha, Vitinho? Gi, eu acho que são marcas que têm imagens muito fortes aqui no Brasil, né? Honda, principalmente, né? Acho que entre as japonesas, talvez comparando com Toyota,
Nissan também tem uma imagem muito boa, embora no caso dessa comparação direta com as duas concorrentes, talvez esteja um degrauzinho abaixo para o consumidor na percepção. Então, e Mitsubishi também tem uma boa imagem em off-road, principalmente, né, em picape e SUV. Então, acho que pode ser muito boa para elas, tanto para as marcas que ainda não estão numa posição tão alta assim, no caso da Mitsubishi e Nissan, quanto para a própria Honda pode agregar imagem, né? No caso, com essas duas marcas juntas também. Todas essas marcas têm para esse ano de 2025, né? As 3 marcas, inclusive, têm novidades importantes e interessantes para o mercado brasileiro, né? Nissan tem o novo Kicks, a nova geração, segunda geração, que já foi apresentada lá fora, nos Estados Unidos, México, e chega no Brasil nesse ano. O Kicks atual continua em linha como um SUV de entrada, né? Que é um carro que vende muito bem, né? Justamente no fim da reta final da trajetória dele aqui no Brasil, ele está vendendo melhor do que nunca, né? Teve o melhor desempenho desde o lançamento. E Mitsubishi tem alguns lançamentos para esse ano. Tem a nova Triton, que chega oficialmente esse ano, foi apresentada no ano passado, chega nesse ano, agora já no começo de 2025. Tem outras 2 novidades, né, que eles ainda não abriram, ou melhor, abriram uma delas, que é a Outlander híbrido, que é um carro de volume mais baixo, mas também não deixa de ser uma novidade. E no caso da Honda, tem o novo WRV também, que já está praticamente confirmado, né? A própria Honda recentemente meio que entregou que vai ser esse carro, produzido em Tirapina também, assim como também já acontece com City Hatch, City Sedan e HRV. Então, tem boas novidades, né, das novidades desse ano de 2025. Essas 3 marcas respondem por uma boa quantidade delas. Sim, perfeito. Vai ser um ano animado para essas marcas de todas as formas, da porta para dentro com essa fusão rolando e da porta para fora com os produtos. Mira, você ia trazer algo? A gente só tem que ver, né, como é que vai ficar essa fusão, né? Claro que a gente está falando é o que a gente falou, né? Tudo tem um processo, ainda mais quando a gente fala de montadora japonesa, está tudo muito definido, um cronograma a fusão só vai se concretizar mesmo no ano que vem, né? Se tudo correr certo, né? Obviamente. Mas aqui no Brasil a gente tem a peculiaridade da Mitsubishi de ser representada pela HPE, que ela tem uma licença para montar carros aqui, né? Montar e comercializar. Então, a se ver como é que vai ser isso, porque, por exemplo, a Nissan e a nova a Frontier e a nova L200, né, compartilham a mesma base, né, Vitinho? Só que a L200 é montada aqui, não lá em Santa Isabel, lá em Córdoba, na Argentina, junto com a Frontier, como seria a lógica, né? Isso, já que lembrando que a Nissan tem 34% de participação, comprou 34% de participação da Mitsubishi, então, mal ou bem, ela está nessa aliança com a Renault. Então, só lembrei desse fato agora, eu acho que é um aspecto que vai suscitar muito debate aí, muita negociação, né? Com a Honda. Você falou aliança com a Renault, Mira. Olha o ato falho. Não, a aliança atual com a Renault, desculpa, da Nissan com a Renault. Isso que eu errei. Eu estava falando da aliança da Nissan atual com a Renault, que a Mitsubishi veio meio que a reboque, né? Depois que a Nissan comprou os 34% de participação. A Mitsubishi sempre ficou meio num canto assim, né? Porque até com essa aliança entre Renault e Nissan, eles não têm participação, né? Influência direta nas coisas da Mitsubishi e vice-versa, né? Ainda que a Mitsubishi realmente não tenha participação tão ativa nessa aliança com Renault e Nissan globalmente, né? Mas aqui no Brasil é bem menos do que poderia ser, né? Sim, sim. É uma posição mais tímida, mas também tem isso. Tem os lançamentos para esse ano e também tem um posicionamento, né? Fontes lá da HPE, da Mitsubishi aqui no Brasil, já deixaram claro que o plano é crescer a participação no Brasil. Eles estão investindo para fazer essa movimentação também em construção de marca. Então, tem bastante coisa aí para rolar nas nossas terras com essa marca. E aí, eu acho que para a gente se encaminhando para o final, eu vou chamar um último trecho do áudio do Cristiano Doria, que ele gentilmente mandou para comentar a fusão da Honda com a Nissan. E depois a gente segue a nossa conversa. Outro aspecto relevante é a resposta dos concorrentes.
Com a introdução deste novo gigante no mercado, outras montadoras precisam buscar estratégias inovadoras para se manterem competitivas, o que pode propiciar uma onda de novas fusões e aquisições. Isso será especialmente verdadeiro para montadoras de menor porte, que poderão considerar fusões ou parcerias estratégicas como um meio de assegurar sua sobrevivência e competitividade em um ambiente tão dinâmico. Bom, gente, o Cristiano Doria trouxe aí pra gente essa tendência de fusões, né? Eu acho que, né, atuando no setor automotivo, em vários momentos, qualquer momento de crise, vira aquele momento em que cresce os olhos de e as montadoras vão se unir, porque não tem capacidade de investimento ou precisa cortar custos. Não só as montadoras, como fornecedores aí, como o Marcos Aires comentou antes, né, que os fornecedores podem ter uma tendência similar, ou até os fornecedores menores desaparecerem, assim como as montadoras menores no futuro aí, caso não façam movimentações. Então, o que a gente poderia trazer? E aí eu gostaria de começar pela própria Renault, como fica nessa movimentação toda. Mira, você quer começar? Posso começar assim, Gê. A questão da Renault, já há algumas questões sobre ações, né? Tem aquele ponto que o Vitinho levantou muito importante, que há uma preocupação sempre da parte japonesa, aí falando da aliança atual, né, da Renault, Nissan, sobre o equilíbrio, né? Foi até a renovação da aliança foi uma novela, porque a Nissan queria um equilíbrio maior na participação da Renault na Nissan e da Nissan na Renault, que considerava desequilibrado, né? E lembrando que a Renault tem uma participação acionária do governo francês. Então, tudo isso envolve muita coisa, muita estratégia, muita informação, muito desenvolvimento de tecnologia. Então, há essa questão daí da Renault, como é que vai ficar a aliança da Renault com a Nissan nesse sentido, né? Já há uma questão de a Renault vai exigir venda das ações ou não, mas ao mesmo tempo a gente vê a Renault, que já teria sido antes da Stellantis, todo mundo deve lembrar que houve uma especulação de que haveria uma fusão da Renault com a FCA, né? Houve isso lá antes mesmo dessa ser ventilada essa formação da Stellantis. E a gente tem também, recentemente a gente teve também uma especulação de que a Renault estaria em negociações com a Stellantis, aí já formada, coisa que a Stellantis já negou. Já foi ventilado também Renault com Volkswagen. Enfim, eu vejo a Renault caminhando também, apesar dela ter registrado, tem uma reportagem recente aí do Vitinho sobre o balanço da Renault no ano de 2024, foi um balanço bastante positivo. A Renault se oxigenou bastante, a gente vê um crescimento não só de vendas, como de faturamento, novos produtos. Eu acho que a Renault ela tem se renovado, tem ido no caminho bem certo, mas vamos ver se isso vai ser suficiente para aquela famosa competitividade. Ainda mais que a gente teve um ano em que Volkswagen, a Nissan, a própria Nissan e a Stellantis enfrentam uma crise muito, muito forte. Eu acho que não só em termos de não em termos de vendas, mas principalmente em termos de custo, né? Elas não estão conseguindo equacionar custos, e eu acho que vamos ver como é que a Renault vai ser daqui para frente, a gente vislumbrando aí uma ofensiva cada vez maior de players chineses chegando com força na Europa e em outros mercados. Vamos ver se a Renault vai se sustentar sozinha. Eu acho que um caminho natural para a Renault seria buscar uma fusão. Sim, até porque por uma questão de volume mesmo, né? Por mais que de repente que o balanço esteja no azul, que as movimentações, como você bem disse, Mira, a empresa tem se oxigenado e tudo mais, mas também tem isso para a necessidade de desenvolvimento tecnológico que a gente tem daqui para frente. A empresa precisa ter uma robustez, um tamanho que às vezes não dá para ser uma montadora mais média no contexto global, né? Porque a Renault já é uma grande montadora, mas aí falando, né, desse aspecto global, e com o crescimento das chinesas, que não tem jeito, né? Elas vão tomar espaço de alguém, o mercado está aí, o mercado não está crescendo muito globalmente, né? A gente não tem um mercado
pujante de veículos ao redor do mundo. Então, para as chinesas encaixarem o seu apetite, elas estão tomando aí espaço das outras. Bom, gente, falamos muitas coisas com prazo de validade curto, porque talvez novas movimentações aconteçam rápido, assim como a gente viu um pouco do nada essa fusão tomar corpo. Mas agradeço muito, Mira. Obrigada. Aqui a menção honrosa, Fernando Miragaia, que no feriadão do Rio de Janeiro parou para trazer informação à nossa audiência. Mira, super obrigada aí pela participação no Radar. Num calor de 40 graus, ainda faço essa menção. E você só esqueceu de falar da nossa tradição, tão tradicional agora como Honda e Nissan, é a tradição de eu trazer sempre uma camisa, que não deu para ver direitinho hoje, né, Dia? Mas falando em catalão, hein? Vou gastar meu catalão. Real Clube Deportivo Espanhol, que é um clube de Barcelona que ninguém lembra que Barcelona tem um outro time, mas é o Espanhol, que já foi aí campeão 4 vezes da Copa da Espanha, Copa do Rei, e tem 2 campeonatos da segunda divisão do Campeonato Espanhol, da La Liga, né? Mas do Campeonato Espanhol, mas é aquele carro que vive a sombra do Barcelona, não tem jeito. Mas, Di, obrigado, quero agradecer aí ao Vitinho também, obrigado aí, e estamos aí juntos aí em 2025. Um alô aí aos ouvintes e aos espectadores do Radar, até a próxima. Valeu, Mira, e obrigada por zelar pelas tradições aqui no nosso Radar. Valeu. Vitinho, super obrigada, prazer ter você aqui no seu primeiro Radar de 2025. Primeiro de muitos, né, Vi? Primeiro de muitos, assim espero. Obrigado, Gi. Obrigado, Mira. Gosto mais dessa tradição do Mira, que é a nossa antiga tradição do Marco Celestino, que não está mais entre nós, quer dizer, está, mas não está, né? Não na firma. Não na firma, mas está em outro lugar. E é isso. Obrigado, gente. Valeu, Vi, valeu, Mira. E valeu a você que está nos acompanhando aí, assistindo ou ouvindo o Radar. Muito obrigada. Reforço de novo o convite para que você siga a Automotive Business, assine nossa newsletter gratuita lá no nosso site e também acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube e no seu agregador de podcasts favorito. Valeu!